Seu Evangelho segundo Mateus, que está em capítulo 13, versículos de 4 seguintes. Mateus, capítulo 13, versículo 4 e seguintes. Você que não tem a palavra de Deus em mãos, preste atenção naquilo que o Senhor quer nos falar. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus dizia uma palavra à beira do lago da Galileia: escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde haviam muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda. Mas, quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram, porque não tinha raízes. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes caíram em terra boa, produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Essa é para nós, meus irmãos e minhas irmãs, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar? Nós estamos vivendo na comunidade essa graça de meditarmos sobre a palavra de Deus, sobre esse evangelho do semeador. O semeador é aquele que semeia. O Daniel partilhava já a semana passada. Você estava aqui? Quem estava na semana passada, né? Nós faremos 3 finais de semana, 3 sábados, refletindo sobre esse evangelho do semeador, porque ele é muito rico. Nós temos aí 4 personagens principais. Quem são eles? O semeador, a semente, o terreno e os frutos. 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1. É muito, gente, sim ou não? Uma semente, uma única semente produzir 100 outras sementes. Uma única semente produzir mais 100 sementes. É pouco? Se estas outras 100 sementes produzirem 100 sementes, quantas sementes serão? 100 mil ou 1000? 100 vezes 100, né? Se fosse 10 seria 1000, então é 100 mil, né? Ou 10 mil, 10 mil. Eu não sou tão bom de matemática, eu sou bom de matemática, mas agora está falhando um pouquinho a memória. Mas então, se um único fruto der 100, ele multiplicará. Porém, nós não nos vamos ater a essa parte dos frutos, que ficará para a semana que vem. Eu só estou dando um gostinho para você, então, semana que vem, estar aqui e trazer um amigo, uma pessoa para ouvir a palavra de Deus, que será semeada no coração dela, e ela pode produzir dessa semente 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1. Amém? Amém. Mas nós estamos nessa noite para falar sobre o terreno e um pouquinho da semente. Daniel falava semana passada sobre quem? Sobre o semeador. Quem é o semeador? Nós temos que assumir essa palavra. Jesus, quando ele fala o semeador, olha, presta atenção, Raul. Certo homem saiu para semear. Quando a palavra de Deus não designa nome, não designa lá um nome, é porque nós podemos assumir este lugar. Mas é interessante nessa palavra que nas 4 personagens nós podemos assumir o lugar.
E hoje nós estamos no lugar do terreno. Quem é o terreno? Quem é o terreno? Vamos falar assim, né? Porque nós somos sim o terreno, mas nós podemos assumir isso, né? Individualmente. Amém? Quem é o terreno? Eu sou o terreno, né? Juntos somos mais que vencedores da palavra de Deus. Mas nós temos que assumir individualmente essa graça, porque Deus quer fazer de nós, mas quer fazer de mim também terra boa, para que eu, sendo terra boa, eu possa contagiar aquela pessoa. Não contaminar, né? Mas contagiar com a minha alegria, com a minha bênção, com as bênçãos que Deus derramou neste terreno, com adubo. Porque Deus cuida tão bem de nós, irmãos, irmãs. Deus cuida tão bem de nós, que nós não temos ideia disso. Deus tem cuidado de nós. Olha para o seu irmão, sua irmã diz: Deus tem cuidado de você. Interessante que a palavra de Deus, ela é muito dinâmica. E Jesus fala por intermédio de histórias, de palavras. Porque ele falava da agricultura, porque o que movimentava a economia da época é o quê? A agricultura. Então Jesus fala da agricultura para aquele povo que era um povo agricultor, que era um povo trabalhador. Primeiras sementes, onde elas caíram? À beira do caminho. À beira do caminho. Naquela época não tinham estradas como tem hoje, né? Estradas asfaltadas, um monte de cimento. Não tinha, era tudo terra mesmo. Porém, naquela estrada passavam-se ali os bois, passavam ali os carros, passavam ali os homens. Então as sementes foram pisadas e as sementes foram comidas pelos pássaros. Quem eram esses pássaros? A palavra de Deus vai dizer que foi o mal, o maligno. Porque a palavra de Deus foi ouvida, percebida, mas ela não quis ser praticada. Na primeira tentação do demônio, do inimigo, perna de queda. Foi. Interessante aqui, eu queria só colocar um adendo. O povo hebreu, o povo israelita, né? É um povo que cultiva o único povo do mundo que tem tecnologia para produzir no deserto. Um deserto árido, sem água, uma terra sequiosa, e o povo de Deus produz onde não tem água. Será que Deus tem cuidado desse povo, gente? Sim ou não? Sim. É o povo de Deus, o povo escolhido por Deus. A terra árida não tinha como dar frutos, mas deu fruto. O que eu quero dizer para você? Hoje nós somos semeadores, porque ouvimos, e hoje nós somos terra boa que está sendo semeada pela semente e vai produzir bons frutos. Então não é impossível para Deus produzir mesmo nessa terra, mesmo nessa primeira terra. A palavra de Deus vai dizer que não houve produção porque essa pessoa não quis. Mas se você, terra boa, pode produzir frutos, nós podemos ir atrás daqueles que não querem, daqueles que estão com o coração terra sequiosa, aqueles que estão com o coração no deserto, uma terra árida. Feche seus olhos por um instante e veja aquela pessoa que no seu coração você diz: essa é impossível. Já teve aquela pessoa que você disse: essa não tem jeito. É esse coração aqui. Quantos irmãos estão vivendo no deserto, nessa terra ruim, nessa terra árida? Mas a palavra de Deus,
é uma espada de dois gumes, que penetra até na alma. E se nós formos insistentes, persistentes, não é de falar, mas de orar, Deus fará. Primeira carta do evangelista João, a primeira carta vai dizer assim: orem para que os pecados sejam perdoados, e tudo aquilo que pedis ao Pai, credes que o já recebestes. Então creia. Só que aqui o Senhor não fala tempo. Não tem tempo na palavra. O tempo é o tempo de Deus. Segunda semeadura, no pedregulho. Esses dias eu fiquei pensando nessa passagem, e quando eu passava pelo Demarque, ali perto da Volks, ali onde tem um piscinão, você que está nos ouvindo talvez não saiba de longe, né? Mas é uma das estradas aqui. E eu trazia minha esposa do trabalho e todos os dias me incomodava. Tinha um abacateiro no meio da rua, no asfalto, porém ali juntou um pouquinho de terra, aí tinha o outro lado, aqui a pista que vinha, e do outro lado a pista que ia. E no meio tinha lá um paredão, uma mureta, né? E tinha um abacateiro no meio. E já era mais ou menos de 1,5 metros o abacateiro. Eu fiquei pensando, como esse abacateiro está sobrevivendo aí? Não tem terra para ele se aprofundar as raízes. Porém, tiveram que tirar o abacateiro, porque o abacateiro já estava, olha, eu vi ele pequenininho, ninguém se foi tirando, e ele foi crescendo, eu passava lá, ninguém tirava, e ele foi crescendo, daqui a pouco estava dando abacate no asfalto. A Deus nada é impossível. E a natureza, irmão, é extraordinária. É extraordinária. É nosso irmão, como vai dizer São Francisco, né? A natureza é nossa irmã. Nada é impossível. Como está o seu coração? Às vezes você acha, não, essa terra boa aí, esse semeador, só o sol que está lá na frente, que não tem problema, está tudo fácil, né? Está tudo fácil. Para ele está fácil, é terra boa. O seu coração pode ser semeado. Coragem. Coragem. Olha o seu irmão diz, coragem. Tenha certeza da fé, porque mesmo nos pedregulhos, Deus fará. Mesmo em meio às pedras, Deus fará. Mesmo aquele que você diz, esse não tem jeito, Deus fará. Porque Deus é bom. Tem uma frase no celular do meu irmão aqui que diz assim: Deus é bom todo o tempo. Todo o tempo, Deus é bom. Né? E uma irmã que tem 3 hernias de disco que estava pulando aqui na frente. Né? Glória a Deus. A terceira caiu, só voltando, retomando, perdão. Não dá para aprofundar as raízes, porque aquele chão não é preparado. Mas se nós prepararmos, ararmos, lavarmos com água, tirarmos os pedregulhos, produzirá frutos, sim ou não? Mas é preciso ter paciência. Um é o que planta, outro é o que colhe. Às vezes você vai estar plantando, eu estou plantando, Senhor, eu estou plantando, e não vem a graça, Daqui a pouco outro irmão lá colheu a graça. Você fala, puxa, mas eu plantei tanto, eu arei tanto ali, e eu não colhi, meu Deus. Outro irmão colhe. A terceira, semente caiu no meio dos espinhos. Cresceram os espinhos e sufocaram os espinhos. Interessante na explicação, porque Jesus explica, ele vai dizer que isso aqui é o dinheiro, os prazeres do mundo, no mais isso, dinheiro, os prazeres do mundo, o poder, a beleza e o prazer. Como que eu posso vencer essa tentação do dinheiro?
Porque não é pecado ter dinheiro. Quem dera eu tivesse muito dinheiro. Oh, glória a Deus. Quem dera eu pudesse. Mas eu não tenho. Mas não é vontade de Deus que todos sejamos pobres e miseráveis. A vontade de Deus é que todos tenhamos dignidade. E possamos ter também. Mas não fazer do poder desse dinheiro uma usurpação, uma humilhação, irmão. Como que eu venço isso? Com humildade. Os humilhados serão exaltados, e os exaltados serão humilhados, e a terra vai sendo preparada. A tentação do poder. Como que eu posso vencer isso? Jesus tinha poder, ele era o primeiro, mas ele ficava sempre no último lugar. Ele servia. Um belo dia chegou aos 2 discípulos, sua mãe e tal. E a mãe chegou, porque mãe é mãe, né? A mãe quer o quê? O melhor para os filhos. E ela não tinha entendido muito bem esse negócio do reino de Deus, que Jesus ia ter que morrer na cruz. Não tinha entendido muito bem. E aí ela foi lá, então, tem como um dos meus filhos, ou os dois, né? Um ficar à sua direita, o outro à esquerda. E aí Jesus vai falar, olha, não cabe a mim, só o Pai, já está decidido. Mas assim, aquele que quer ser o primeiro, seja o último. E os últimos serão os primeiros. Então, eu posso combater essa tentação do poder com o servir. Se viu que está subindo demais para a cabeça, começa a servir mais, irmão. Que tem algo errado. Eu lembro de um testemunho de um rapaz muito famoso na igreja, vendeu um monte de CD, cantou, foi para a Canção Nova, e aí, porque não estava tendo mais sucesso e tal, e aí foi ter uma formação com o Nelsinho. Dormiu lá na Canção Nova, e no outro dia o Nelsinho falou, olha, hoje a gente vai lavar os chiqueiros, tá bom? Ah, mas lavar os chiqueiros, eu nunca fiz isso na minha vida, tal. Poder. Né? E o Nelsinho foi ensinando a unidade, ensinando o serviço, porque aí então o poder vai caindo. Eu me humilho, sirvo ao meu irmão e Deus me engrandece, porque o Senhor, meu irmão, tem promessas na nossa vida, e Deus honrará o seu nome como honrou o nome de Samuel, né? Diz que a palavra de Deus vai dizer que Samuel não perdia uma das suas palavras que eram lançadas. O Senhor honrava todas as palavras de Samuel. Quem quer ter sua palavra honrada, levanta a mão e fala aí. Não sentir firmeza não. Fala eu. Glória a Deus. Outra tentação, ainda nessa questão. O terreno, a semente caiu no meio dos espinhos. Um terceiro espinho aí que pode atrapalhar a beleza. Olha, parece ser até estranho isso, né? Eu sei que eu sou bonito, né? Eu falo para minha esposa, né? Ela fica, você é chato. Fala, não, eu sou bonito, você casou comigo, claro, eu sou muito bonito, né? A beleza. Como está o belo, a definição de belo no seu coração? Como está? O mundo tem feito com que nós caiamos na tentação de achar que o que é belo é aquilo que todo mundo usa, de achar que o que é belo é ser igual a todo mundo. Deus fez todos diferentes. Já pensou se todo mundo fosse igual ao Rubens? Eliana, ia ser bom, né? Ia ser uma bênção, né? Se todo mundo fosse igual o seu José, só ia ter pedreiro no mundo. Oh, glória a Deus! Não ia acabar a construção, né? Se todo mundo fosse como o Fábio, só ia ter baixista no mundo, né? Não. Deus nos fez diferentes. Tinha uma frase do meu primo, eu dava muita risada, mas é um primo, a minha família é nordestina, né? E aí ele fala, tal menina é feia, né? Tal menina é feia, né? Aquela menina é feia, né? Fala, não é feia, não é feia. Só é diferente dos outros, né?
Vamos dar mais risada, meu Deus do céu. Só é diferente, né? O padre Léo dizia, não existe ninguém feio, né? Não existe ninguém feio, né? Então eu acho, mas dizem por aí que não existe. Qual é a definição de belo que você traz no seu coração? Às vezes a palavra não cai no nosso coração, não transforma a nossa vida, porque essa definição de belo ainda está muito envolvida com as questões do mundo. Aí eu quero comprar o melhor sapato, eu quero a melhor camisa, o melhor óculos, porque só serve se for carreira, né? Ou qual que é o mais, eu não sei qual que é, né? Só se for Ray-Ban, né? Só se eu não sei, mas tudo bem, né? Prada, né? Só se for Prada, né? Florier, como é que é? Fogo, nem sei, o fogo, só se for do fogo, né? Mas só serve o que estão, e aí a gente fica cheio de parafernália, né? Tô bonito, aí sai lá, né? Todo, né? Todo pan, né? Tô bonito. Qual a definição de belo? Porque a palavra vai dizer que desde o ventre da sua mãe Deus te teceu. E não importa, meu irmão, minha irmã, o que estão dizendo lá fora. Não importa o que vão dizer de você. Ah, seu cabelo está assim, você está assado. Mas não é para ficar sem se arrumar também, né? Tem que se arrumar, passar um batom, ficar o cabelo, né? Os homens já estão ficando o cabelo branquinho, gostam de dar uma pintadinha, né, gente? Olha, não chegou ainda. Mas é bom se cuidar. Não é que Deus quer que nós nos descuidemos. Não é isso. Mas tome cuidado para os espinhos não sufocar a sua vida. Você querer e só querer e não querer ser de Deus. Sufocam. E quarto, para terminar, o prazer, né? E para vencer a beleza, eu esqueci, né? Para vencer essa beleza exterior, qual é o combate? A beleza interior, né? O Reginaldo é muito bonito assim, por fora, assim, não é mais ou menos, mas por dentro, né? Qual é a beleza do irmão? Aí a gente fala, mas aquele nem por dentro. Não tem nada, nem por dentro, aquele não. Ixi, Maria, né? Tem beleza sim. É filho de Deus, filha de Deus, é belo, é bela. Porque Deus fez. Porque como disse a palavra, desde o ventre materno, Deus te teceu. Deus te fez. Deus tocou em você, Deus te formou pelo barro, Deus fez Adão, Deus modelou você, Deus te fez tão belo, tão bonito, tão bonita, que aos olhos de Deus não há ninguém melhor do que você, porque Deus nos ama com um amor incondicional e nos ama individualmente. Deus te vê no meio da multidão, olha lá meu filho, olha lá minha filha. No meio da multidão Deus te vê. E todo mundo que está lá, Deus está vendo. Olha aí meu filho, olha aí minha filha. O prazer de estar, o prazer de comer, o prazer de ter, o prazer sexual, o prazer, tantos prazeres que o mundo nos oferece. Quais prazeres você vem em mente aí? Beber, né? Beber é um prazer. A Bíblia vai falar que o vinho é alegria, ele traz alegria, é um prazer, prazeroso. Opa, mas até onde, né? O sexo é prazeroso, mas tem hora, e é no matrimônio. O dinheiro é prazeroso, como eu estou utilizando? E o prazer começa a sufocar essa palavra de Deus, porque a palavra de Deus está lá e é uma luta interior, uma batalha interior, e uma luta, e aí você, sábado é uma luta para você vir aqui, não é? Fala a verdade, não? É fácil, facinho, glória a Deus.
Mas olha, todo sábado tem alguma coisa da minha família. É impressionante. É um aniversário, é um casamento, é aquilo, é outro. Aí o amigo chama para ir no casamento, é comer uma pizza. Tudo é no sábado, né? Meu Deus do céu, tudo é no sábado. E é prazeroso estar com os amigos? É prazeroso, é bom demais, né? Como é bom quando a gente se reúne com os amigos. Mas, gente, tudo demais não é bom. Tanto é que o homem sai de casa para ir no boteco ficar com os amigos, semana inteira. Tem que passar no boteco. Chega 10 horas de casa e cadê lá a esposa? Né? Os filhos. É prazeroso. Mas não podemos deixar os prazeres do mundo abafar a palavra de Deus. Como Daniel dizia semana passada, nós temos que ter equilíbrio. Deus te dará o equilíbrio. Permanece firme no Senhor. Como eu vou vencer os prazeres? Me dispondo para Deus. Parar de olhar para as coisas do mundo que é convencional, aquilo que quer nos convencer, e vai tentando nos convencer, e um vem daqui, outro vem de lá, e aquela coisa gostosa vem daqui, vem de lá, e nós vamos nos moldando conforme o mundo. Olha, tudo isso em um único versículo. Olha. A palavra, a semente caiu nos meios dos espinhos, e os espinhos sufocaram. Né? Quantas igrejas estão sendo sufocadas porque só querem dinheiro? Né? Se você não der a oferta, você vai para o inferno. Né? Nós somos missionários há 15 anos e nós visitamos as famílias. Tem família que dá dó de visitar, que a mulher já vendeu tudo, tinha em casa para dar na igreja, tinha que dar na oferta, porque senão a bênção não vinha. Será que a palavra de Deus está sufocada? Sim ou não? Sim. Não deixe essa palavra que está aí dentro ser sufocada. Isso como terreno, mas também ver os outros irmãos que são terreno e ser semeador e lançar a semente nesses terrenos. Lançar a semente. O quarto ponto, a semente caiu em terra. A semente caiu em terra. Vamos falar para o pessoal do lado de casa, ouvir? A semente caiu em terra. Agora você que está nos ouvindo aí, vai nos ouvir depois no YouTube, vai ouvir o pessoal. A semente caiu em terra boa, produziu 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1. Que graça maravilhosa! Mesmo que seja 30 por 1, que parece ser pouco, mas já pensou se você produzir, se você é essa sementinha? A sementinha é a palavra de Deus que será lançada, mas quem lançará será o semeador. Essa palavra de Deus que está dentro de você, que será semeada, se produzir 30 frutos, eu estou falando conforme a palavra, mas se produzir 30 frutos, meu Deus do céu, essas cadeiras não darão. Nós temos 200 cadeiras aqui, né? Não iam caber, porque nós estamos mais ou menos aí nos 50, mais ou menos, né? Se eu contar 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30, 40, 50, 60, mais ou menos. Se 60 produzir 30 frutos para a semana que vem, quanto nós teremos? Tá bom de conta, hein? Ó o mês aí, ó. Quantos teremos? 1.800, irmão. Serão 1.800 frutos para o Senhor. Meu Deus do céu, que graça! Já não caberia aqui. Nós teríamos que construir um outro salão, em outro lugar, porque essa é a vontade de Deus. Que essas sementes sejam lançadas em terra boa. Como está o seu coração? Como está o seu coração? Será que temos sido terra boa para produzir frutos? Ou será que nós ainda estamos nos enquadrando naquele deserto,
ou se nós ainda estamos nos enquadrando no meio dos espinhos, se ainda estamos lá no meio dos pedregulhos, como está a sua terra, meu irmão? Como está a sua terra, minha irmã? Agora é o momento da gente ser